Você já viu um presidente brasileiro olhar na direção de um ex-presidente dos Estados Unidos e dizer, com todas as letras, aqui quem manda sou eu? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Lula, sem citar nomes diretamente, disparou uma frase que explodiu nas redes sociais e provocou manchetes internacionais. Não aceito ordem de gringo. Uma fala curta, mas com poder de dinamite diplomática. O caso começou quando Donald Trump, durante um discurso de campanha, ameaçou aplicar tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. Segundo ele, o Brasil estaria se aproximando de regimes que não respeitam os valores americanos. A reação de Lula veio rápida e inflamável. Disse que o Brasil é soberano e que ninguém de fora vai dar ordens ao presidente da República. A frase foi dita diante de apoiadores e caiu como uma bomba. Em minutos, virou manchete, reels, shorts, sticker de WhatsApp e, claro, meme. Essa frase pegou fundo. E não foi à toa. Ela ativa algo que está guardado na memória coletiva do povo brasileiro. A ideia de que, por décadas, fomos colocados em posição de subserviência, de que precisamos da aprovação externa, do aval do Fundo Monetário Internacional, do respeito dos grandes. Quando alguém rompe esse padrão e responde à altura, por mais controverso que seja, muita gente vibra. Eu me lembro do meu pai dizendo que o Brasil era eternamente colônia, que a gente sempre abaixava a cabeça. Ouvir essa resposta hoje, num cenário internacional tenso, me causou um impacto difícil de explicar. Porque por mais que haja quem critique o tom, quem questione a diplomacia, a frase representa algo maior. Um grito de independência, de resistência, mesmo que simbólico. O vídeo com o título Lula humilha Trump viralizou no YouTube. A edição era dramática, com cortes secos, zoom no rosto, trilha tensa. Mas o que chamou atenção mesmo foi o engajamento. Milhares de comentários, apoiadores de Lula exaltando sua postura, opositores dizendo que ele passou dos limites. Internet virou uma arena. De um lado, quem defende o direito do Brasil de se posicionar com firmeza. Do outro, quem teme retaliações econômicas e vê bravata populista na fala do presidente. Mas o contexto precisa ser compreendido. Donald Trump sugeriu o retorno de tarifas contra países que, segundo ele, estariam se afastando da aliança ocidental. Mencionou o Brasil indiretamente. Lula interpretou como provocação e respondeu como alguém que sabe o impacto de cada palavra. Essa não foi uma fala improvisada. Foi estratégica, falada para ser repercutida, para movimentar base, para mostrar quem comanda o discurso. A imprensa internacional rapidamente entrou no jogo. O Reuters, CNN, El País, todos noticiaram a resposta do presidente brasileiro. O foco era sempre o mesmo, o confronto verbal e a rejeição explícita à autoridade americana sobre assuntos internos do Brasil. E enquanto isso, os canais de política no Brasil surfavam na repercussão, alguns chamando de coragem, outros de vergonha alheia, mas ninguém passou batido. Nas redes, os memes não demoraram. Lula com capa de super-herói, Lula enfrentando Trump em montagem estilo videogame. Frases de efeito viralizaram. E o povo brasileiro, como sempre, dividiu-se entre o deboche e o orgulho. Mas talvez a força dessa fala esteja justamente aí. Ela permite que cada lado enxergue nela o que quer: resistência ou imprudência, coragem ou irresponsabilidade. Agora, imagine se a frase tivesse sido dita por outro presidente. Bolsonaro, por exemplo, ou Dilma, a repercussão seria a mesma? O peso mudaria? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que, vinda de Lula, ela carrega décadas de trajetória política e uma história de enfrentamento a estruturas internacionais. Ele sabe o que está fazendo e sabe exatamente o impacto que frases assim têm, tanto interna quanto externamente. A análise vai além da frase, vai para o momento político. Lula enfrenta pressão interna, desafios econômicos e precisa manter sua base mobilizada.
Tiwampo, por sua vez, usa o discurso duro para reacender o nacionalismo americano. Dois líderes populistas, conhecidos por frases de efeito e por sua habilidade de incendiar plateias. O embate, embora simbólico, diz muito sobre a disputa global, por narrativa, influência e imagem. Mas o que talvez explique a força dessa fala seja o fato de que o brasileiro médio está cansado de depender da boa vontade de outros países, cansado de ver acordos injustos, interferências veladas, ameaças disfarçadas de parcerias. Quando alguém se posiciona com firmeza, mesmo que imperfeita, muita gente se sente representada. É como aquele funcionário que sempre abaixa a cabeça para o chefe e um dia, no meio da reunião, diz: "Agora chega." Todo mundo se assusta, alguns criticam, outros batem palma, mas ninguém ignora. Esse tipo de fala também evoca memórias de outros momentos em que o Brasil tentou se impor diante de potências internacionais. Desde a época de Getúlio Vargas, passando pela política externa independente de Jânio Quadros, até o discurso da ONU feito por Dilma Rousseff sobre espionagem americana em solo brasileiro, há uma longa tradição de tensionamento diplomático, disfarçado de soberania nacional. Mas a fala de Lula se destacou pelo tom coloquial. Não foi um documento formal, nem uma nota de repúdio. Foi no peito, ao vivo, num palanque. Isso criou uma conexão imediata com a população comum, especialmente com os trabalhadores que se sentem historicamente desvalorizados diante das elites e potências estrangeiras. Para muitos, Lula não falou apenas como presidente, falou como um igual. Essa autenticidade é uma das marcas do lulismo. Um discurso que soa como conversa de boteco, mas que tem impacto geopolítico. É por isso que provoca tantas reações, porque é impossível ignorar. E isso é uma estratégia antiga de Lula, provocar reações fortes para manter o controle da narrativa, colocando-se no centro do debate público. Por outro lado, há um risco evidente nesse tipo de retórica, ao bater de frente com figuras como Tiwampo, que também opera por meio do conflito verbal. Lula pode acabar intensificando tensões desnecessárias. A política externa não se faz apenas com frases de efeito. É preciso equilíbrio, articulação, alianças. E esse equilíbrio pode ser rompido se o discurso for mal interpretado, tanto fora quanto dentro do país. Além disso, a frase reacendeu uma discussão latente no Brasil. Até que ponto devemos buscar autonomia total? Em um mundo globalizado, onde a economia de um país afeta diretamente a de outro, qual o limite entre soberania e interdependência? São perguntas complexas, que essa fala jogou de volta ao centro do palco. Alguns analistas apontam que o Brasil pode estar voltando a uma postura de liderança regional assertiva, tentando ocupar o vácuo deixado por uma América Latina fragilizada e pelos Estados Unidos da América, focados em seus próprios conflitos. Outros, porém, enxergam oportunismo político e populismo retórico para alimentar a base eleitoral. A reação nas universidades e grupos de estudo político também foi intensa. Professores de relações internacionais usaram a frase de Lula como exemplo em aulas sobre diplomacia pública e soberania simbólica. Estudantes viralizaram trechos do discurso em vídeos comentados, enquanto opositores gravavam respostas indignadas em podcasts e canais de opinião. O que isso mostra é que estamos vivendo uma nova era de política performática. As palavras, hoje, são tão estratégicas quanto acordos comerciais. E uma fala como essa, curta, simples e direta, pode impactar mercados, alianças e reputações. No plano emocional, a frase toca num sentimento coletivo de inferioridade histórica. Durante anos, o Brasil foi taxado de país do futuro que nunca chega, de nação submissa às grandes potências, de território onde as decisões mais importantes eram feitas lá fora. Ouvir um presidente reagindo, mesmo que simbolicamente, gera catarse para muitos. É por isso que, mesmo com todas as críticas, essa fala ecoa, porque a verdade emocional ali, e a política, no fim, é também sobre emoções, sobre aquilo que nos move, que
que nos indigna, que nos orgulha. A frase "não aceito ordem de gringo" é mais do que um rompante a um espelho. Mostra quem somos, o que queremos ser e até onde estamos dispostos a ir para afirmar isso. No fim, o episódio nos lembra de que política não é feita apenas nos gabinetes fechados ou nos tratados assinados em salas discretas. Ela é feita também nas palavras ditas em público, nas reações das pessoas comuns, na forma como o povo interpreta aquilo que ouve. O que um presidente diz importa, e como ele diz, importa ainda mais. Ao dizer que não aceita ordens de gringo, Lula não apenas respondeu a uma provocação, ele lançou um sinal ao mundo sobre como pretende conduzir sua imagem internacional. E, ao mesmo tempo, reforçou seu personagem político dentro do Brasil. O homem que desafia, que fala sem filtro, que representa o sentimento de um povo que quer respeito. Resta saber como esse episódio será lembrado, se como um ato de coragem ou de imprudência, se como um momento de afirmação ou de ruído diplomático. A história, como sempre, é quem vai julgar. Mas enquanto isso, a frase segue viva, nos vídeos, nos memes, nas conversas de rua e nos debates políticos. Porque, gostando ou não de Lula, é preciso admitir, ele sabe como marcar uma geração com apenas uma frase.